Depois disso, 2006 isso, né? Aí 2007 teve o Ismael, acho que foi o primeiro contatado. Foi. Depois Primeiro. do seu pai. Do cara a cara, exatamente. Depois Esse já é o cara a cara que a gente está falando. Depois do seu pai e depois o Oswaldo. Isso. Oswaldo, depois seu pai. Não, foi meu pai na ponte. Isso, andando de carro para lá e para cá. Isso, aí o Oswaldo. Esses a gente não participou. Esses eu e o Olavo, nós estávamos no treinamento. Eles iam para o ponto, nós ficávamos num outro ponto distante. Provavelmente estavam observando a gente, a capacidade, ou trabalhando em sincronicidade. Com certeza estavam isso. trabalhando, sem dúvida. E aí o Ura chegou e falou assim, olha, você tem a frequência para facilitar a conversação com as pessoas. Você vai começar a levar e o Olavo vai ficar num outro ponto. Né? E aí eu peguei, botava no carro, saía da sede e ia até as sondas. A primeira pessoa que eu levei foi o Zé Roberto. E quando a gente está mexendo com frequência, vibração e energia, não existe tempo e espaço. Então eu ia com o carro, eu deixei ele lá, voltei para cá e ficava mais ou menos uns 300 metros. Não dava mais 300 metros. Uns 200, Eu mínimo ficava 150 ali metros. onde é o Poço Artesiano, e ele ficava nas sondas. O que tem lá, uns 500 Ah, deve metros? dar... por aí, né? A gente não tinha autorização para ficar próximo ainda. Então eu ia lá, descia do carro, deixava ver se estava num lugar seguro, sentava e vinha embora. Eu estava dentro do carro e eu tremia muito, porque era uma experiência muito... Tremia assim, tipo, eu não sabia se era energia, se era vibração, o que era, ou simplesmente medo. Mas eu sei que eu ficava dentro do carro, trancado, assim, com as vidas trancadas. E eu tô ouvindo, tô lá no carro assim, Felipe, de repente eu começo a ouvir uma voz aproximando. Eu falei, ué, acabou, de certo, ele mandou vir andando. De repente eu escuto o Zé Roberto conversando com um cara. Olha. Dentro do carro. E isso é o que me chocou, não é ninguém que tá chegando. Eu esperava alguém chegar e não chegava, de repente a voz assim. Ele fala assim, o Zé Roberto tinha um jeito muito peculiar de falar, ele falou assim, Theo, dá para dar um tapa na carcaça? Eu ouvi aquilo a 400, 500 metros dentro do carro trancado. Eu falei, cara... Esse é o labirinto sensorial, gente. É uma tecnologia dos parceiros que você pode ouvir perfeitamente a longa distância. É uma questão de sintonia vibratória. E aí, eu ouvi isso e pum, apagou. Foi o que eu podia ouvir. E aí depois no relato ele já foi exatamente falou isso. Ele pediu para... Ele já tinha uma certa idade, né? Ele pediu para ver se dava uma rejuvenescida. E esse cara, que era de Pegasus, com uma tecnologia, não sei, ele relatando chegava e tocou em alguns pontos. Eu me lembro ele contando isso para mim, ele falou, parecia uma caneta laser que ele vinha e tocava em determinados pontos, no rosto dele, cara a cara, gente. Aí depois começaram, né? Eu, Olavo, para nós termos o nosso compromisso, nós tínhamos a obrigação e o compromisso de levar pelo menos 77 pessoas. E depois nós íamos entender qual era o nosso compromisso. Nesse dia eu levei a Imico. Eu, Mico, de São Paulo. A Imico, eu não lembro quem mais foi na sequência, mas a Imico teve uma coisa muito peculiar, que eu lembro, que é importante a gente ressaltar a questão da frequência, Felipe. Para nós entendermos, por que eles não aparecem para todo mundo? Cara, eles chegaram num padrão vibratório que eles querem, na verdade, que a gente chegue num patamar, que é o que eles conseguiram estando na vivência deles aqui. Então, se for para eles virem aqui fazer, não precisa da gente, não precisa das pessoas para ensinar. Isso é muito importante para a gente entender, porque se os seres quiserem, com a tecnologia deles, eles podem aparecer para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, como, por exemplo, o Bilu fez na Espanha. Apareceu na cozinha da mulher lá na Espanha, conversou com ela e tal. Exatamente, não tem... Agora, o diferencial nosso é o treinamento. Eles querem que a gente eleve a nossa frequência. Isso é importante. Para a gente resgatar a nossa essência e ser o que nós realmente somos. Ou seja, o que eles são hoje. Exatamente. Né? É tanto que eles falam, nós somos você no futuro. Isso. Então, assim... Quando eu estava com a Emico, eu estava levando ela, eu comecei a ouvir um som assim. Eu falei, nossa, tem um cachorro latindo aqui que tu tosse. Pare. Eu estava quase atropelando esse ser que eu só consegui ver a silhueta. Então, eles são translúcidos. Isso. Parece um homem de vidro. Pare. Retorne. Então, assim, alguma coisa aconteceu, eu estava simplesmente com ela de mão dada, levando até o ponto que foi
foi direcionado, só que alguma coisa mudou, que ele estava num ponto onde eu ia acabar me chocando e levando uma descarga elétrica, porque não estava preparado para aquilo. E eu acho que ele baixou a frequência para que eu entendisse e não alterasse o trabalho. Então eu parei imediatamente, quando eu entendi a palavra pare, e ele retorne. Eu posso ficar? Não, afaste-se. Deixei, ela sentou, eu fui embora. Esquisito, né? Porque não posso ficar, afaste-se, né? Foi tipo um coice, assim. Mas eles são assim, você entendeu, conversou, aceitou o que ele falou, vamos dizer assim, acordou com o que ele falou, beleza, então eu tenho que fazer 5 programas de TV. Eu não fiz, eles não vão aparecer para você, de novo. Não vão. São curtos, diretos, grossos, objetivos, não é? Nada, né? Diferente do Bilu, que tem um acesso restrito, livre, porque precisa, né? A gente tem... E um outro papel, né? O Bilu tem um outro papel dos outros seres, né? Então... E a partir daí a gente ainda teve alguns pontos nas sondas, no milharal, teve algumas conversações. A gente foi direcionado para a trilha. Aí a gente fez 77 contatos, números assim, os caras apareciam. A gente teve a oportunidade de perguntar como é que vocês são, semelhantes a vocês, os órgãos de vocês, semelhantes a vocês. De vez em quando eu iluminava os órgãos deles. A gente conseguia ver eles translúcido com os órgãos pulsando, lembrava um pouco aquela percepção do filme ET, que aparecia a luz do ser assim, dessa forma. Às vezes a gente conseguia ver a silhueta deles com luzes percorrendo a silhueta, a gente conseguia acompanhar. Volta e meia eles conseguiam fazer com que a gente elevasse a frequência e percebesse eles por um tempo. Isso tudo, gente, quando ele fala de trilha, é a trilha do Rankstar, lá em cima do morro. Geralmente vocês levavam as pessoas para lá, colocavam num ponto, o Olávio ia para o platôzinho do Intra, você ia em direção às marcas. Essa trilha tem 600 e poucos metros, levava aproximadamente 7, 8 minutos para cada pessoa passar caminhando calmamente. Essa trilha ela tem um vórtice espiral na horizontal que ajuda a organizar as ondas cerebrais. Então nós temos canais cerebrais, 18 os homens, 37 as mulheres. Esses canais são organizados por essa tecnologia que é a trilha, fazendo com que facilite a comunicação. Exatamente. Então essa é uma trilha preparada para isso, 4.004 a.C., né? Isso. E a gente fica apto, é um facilitador para que exista essa comunicação verbal com eles. E as pessoas passavam caminhando, às vezes não acontecia, voltava, passava, dependia muito do sentido. Eles orientavam o que a gente deveria fazer com as pessoas para que elas chegassem no ponto de conversação. E todas essas coisas apareciam. Às vezes aparecia um lugar, esse ponto não está ajustado. Aí eles teletransportavam, aparecia no outro lado da trilha. E assim a gente ia se movimentando para esse ajuste fino, essa sintonia fina com eles. E a gente vivenciou inúmeras coisas lá. Pô, conta aí alguma coisa interessante, você lembra, assim, dramática. Olha, teve várias coisas, mas umas coisas que me marcaram foi quando eu pedi autorização para... Foram as broncas e as dádivas, né? Então, eu pedi autorização para minha irmã passar sozinha na trilha. Eles não deixaram. Mesmo assim... Quem? A Jorge ou a Jorge? Sim, posso deixar minha irmã passar sozinha? Que volta e meia alguém pedia, a gente deixava. Só que ele, para conduzir e marcar uma conduta, ele não deixou. Eu falei, beleza. Não deixou, tá dentro, tá deixado. Tô parado lá, de repente, aquela energia murchou assim. Eu falei, o que aconteceu, né? Aí vem uma esfera de luz andando, fazendo assim, né? Como se fosse a cabeça iluminada. A impressão que eu tinha era uma cabeça iluminada. Eu só vi uma bolha, assim. E tava o Kazumi comigo. Quando eu fui na direção da luz, o cara falou assim, sente-se. Sente-se. Com a voz imponente assim, eu falei, cara, eu já comecei a tremer, eu sentei. Aí o Kazumi, sente-se. O Kazumi não sabia na cara. Kazumi, gente, o Kazumi pra mim é um ser de gêmeos disfarçado, que também quando a gente teve contato com o Betamix, que é outro ser, aí, 12 metros, ele falou assim, mesmo sendo irmã, seja justo, seja ético. Aí o Kazumi, mesmo assim... Aí eu falei, Kazumi, depois eu te explico o que aconteceu. Tomou um ferro. Eu falei, caramba, eu pedi, eu não infringi mas mesmo assim, cara, ficou 3 dias que eu trouxe ressonando assim.
Aí eu falei assim, eu posso saber com quem eu tô falando? Assim, né? Tipo, eu queria saber quem tava dando a bronca. Guardião. Opa! Cara, os guardiões não mija fora do pinico com eles. Quem são os guardiões? Também tô querendo saber. Pois é, tem os guardiões, tem essa... É um trabalho. Dizer, um trabalho, né? O Bilu falou que não existe nenhum trabalho como o dos guardiões. É algo assim fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com outros guardiões, né? Tem outros guardiões que já apresentaram para se apresentar para outras pessoas, guardiões do mundo invisível, os guardiões da humanidade. Eu tive a oportunidade de conversar com esse, né? Ele pediu inclusive uma tarefa, que eu estou devendo a ele, é isso. Mas a gente era um grupo de 4 pessoas e não tem mais de 3 pessoas nesse grupo. Então eu tenho que ver como que eu vou fazer para fazer essa tarefa sozinho. Eu perguntei quem é que está falando do guardião, o guardião da humanidade. Eu falei, caramba. Então tem algumas coisas ali que a gente precisa ajustar ainda para a gente ter um entendimento maior. E nesse dia eu cheguei lá no Urandir, o Urandir já estava botando um chá de erva cidreira lá mesmo. O Odir. Ele falou assim no final assim, pode ir embora, o trabalho foi cancelado. Uma coisa assim, eu não lembro se foi essa palavra. Aí eu já cheguei lá, o Uri já estava colocando um chá de erva cidreira, um café, sentou assim, o que aconteceu? Que o trabalho foi anulado. Olha. Porque quando o trabalho é anulado, até eu levo bronca. Aí eu falei assim, mas por que você levou bronca? Eu disse, porque eu não estou conseguindo passar tudo que precisa passar. Cara, eu fiquei mal pra caramba, assim, né? E eu falei pra minha irmã, eu vou adorar isso, porque minha irmã é extremamente moral, ética, essas coisas assim, então eu vou adorar esses caras, eu vou adorar. Ele deu uma bronca por causa de mim, assim, sim, e eu ainda pedi, disse não, e não satisfeito, ele veio e me deu uma bronca. Então, assim, para mudar a conduta mesmo, tipo, se vocês pensam que nós não somos éticos, que nós não temos moral, vocês estão enganados. Eu senti na pele aquilo, porque, cara, a frequência desses caras falando na vibração, na frequência sonora primordial deles, nós não temos estrutura atômica para isso. O Bilu, todo mundo, por que ele fala criança por esse nome? Porque é uma questão lúdica, trazendo nós para uma realidade. Porque se ele falar na frequência dele, ele reflete, é o espelho, ele é o salão dos espelhos que os maias falam. Então, quando você julga a vozinha, quando você julga o aspecto, quando você julga o Urandir, você está julgando a si mesmo. Pode ter certeza disso. E isso não é para defender, não. Isso não é para defender, porque o que a gente viu, que nós já vivenciamos, esses parceiros fazerem... É verdade. Você lembra do Tato, com o grupo da tecnologia no Milharal? Sim. Nós temos 7 hectares de área, onde hoje a gente trabalha com plantas orgânicas. E direcionaram a gente para o Milharal, a gente chegou lá na laje do aerodisco, que é onde a gente faz experimentos com aerodiscos, com tecnologia para a gente criar o nosso próprio disco voador, vamos dizer assim. E aí, de repente, o Tato apareceu, né? Lua cheia linda. É o Tato. Quando a gente olha, ele está flutuando, né? Eu não consegui ver as pernas, parecia o corpo do He-Man. Porque a gente não via as pernas dele, assim, a gente só via que ele estava flutuando. Ele falou assim, sigam o Tato. E ele flutuando assim, né? E nós ainda... Aqueles seres humanos pesados atrás, né, Felipe? Aquela terra gradeada, pesada. Terra gradeada, Parecia correndo assim, na praia. Vocês são muito lerdos, né? E nós seguindo, assim, nós andamos ali mais ou menos todo o contorno, até que chegou na estrada, ele desapareceu. A gente foi, de repente, o Bilu aparece falando do alto da árvore. É importante, a gente teve a oportunidade de saber o porquê ele aparece sempre atrás de uma árvore, ou perto de uma árvore, ou perto do vegetal. Quando ele tem autorização para se manifestar cada vez mais físico, numa frequência altíssima, elevada, ele divide a energia dele com os elementais. Então ele está ali conversando, tocando num coisa. Porque até que a gente se acostume... Está segurando num ramo de planta. Ou na própria vegetação. Isso. Ele está como se fosse aterrando a energia dele para que a gente não se sinta desconfortável. Reciclando. Acostumando, e quando vê, ele vem, tanto que ele quase tocou em você naquele dia, né? Não tocou naquele dia, porque eu já falei isso, porque ele disse que naquela noite a malha magnética da Terra estava oscilando muito. E para ele tocar em mim, ele me chamou do grupo, a gente sentou na frente dele, esse dia a gente ficou 3 horas conversando com o Bilu, ele me chamou, me pediu para sentar do lado dele,
E aí, quando ele me mostrou, lembra? Ele abriu o iPad dele lá, parecia um treco de luz que abriu. Ele me mostrou o reator dele e eu pedi, toca na minha mão, Bilu, por algumas razões. Porque ele havia dito coisas ali que eu queria... Ele precisava largar o reator no chão. E por algum motivo, acho que era a malha magnética estava oscilando, ele não poderia largar. Ele ficaria preso se largasse por isso. E se eu tocasse ele com o reator na mão, eu ia ser queimado. Tu lembra como é que ele apareceu? Aí eu comecei a fazer umas relações nas vezes que ele aparecia para nós lá, né? Ele estava flutuando de forma sublimada, a gente não conseguia vê-lo, a gente só viu uma manchinha. E aí ele caiu, teoricamente ele caiu. Quando ele caiu assim, ó. Bum! Parecia um Schwarzenegger. Cara, gigante. O cara é muito forte, parece o Arnold Schwarzenegger. Assim, uma coisa absurda, assim. E a gente foi entendendo que cada vez que ele mostrava, ele brincava muito, um fortão puro músculo, como é que é? Puro, 100% músculo? 100% músculo. Ele mostrava de vez em quando os músculos dele, era para trabalhar o nosso subconsciente para uma saúde, por uma força interior, por uma força que a gente hoje tem o treinamento da fortaleza mental, emocional. Exatamente. Ele já trabalhava isso naquela época de uma outra forma. E aí quando ele caiu daquele jeito, fez aquilo assim, que é isso, cara? Olha o tamanho desse cara, né? Falei, ué, 1,40 m, tem aquela vozinha, tá longe de ser, né? Longe disso. E aí ele começava a mostrar a tecnologia que ele conseguiu se tornar. Vamos dizer que é isso, né? Ele conseguiu atingir 100% da capacidade humana, né? Exatamente. É isso que aconteceu. 100% da perfeição humana. 100% ele. Os 49 ratos. Tanto que quando ele começou a falar do Paráclito, né, ele perguntou se a gente estava preparado para ver a tamanha beleza. Nós, sim, não estão. Vocês enlouqueceriam se vocês tivessem... hoje, se o Paráclito aparecesse, hoje vocês enlouqueceriam a tamanha beleza dos parceiros. Então hoje a gente começa a entender algumas coisas aí. Então, quer dizer, não é só o extraterrestre de terceira dimensão, Grey, essas coisas que vão assustar ou não. É a magnitude de Deus, da divindade. Exatamente. O esplendor, a beleza, sabe? É impressionante. Ele começou, o Paráclito começou a se manifestar como um pássaro. Isso. E aí depois com um homem alado, o homem, né? Então, com o tempo, a gente vai se adaptar a isso aí. Teve outra vez, Felipe, que eu acho que tinha uma conexão comigo, eu não sabia, né? Hoje eu sou vereador, né? Represento o grupo, represento uma região, né? E a gente teve um trabalho com ele de dia, era claro ainda. Nós estávamos no oposto da trilha, numa pedra, um grupo de 20 e poucas pessoas. Ele estava começando a manifestar, explicar como é que era o teletransporte, daquilo ali virou outra coisa. Ele fisicamente começou a passar atrás de uma árvore para lá e para cá. Nós não lembro quantas pessoas nós estávamos, mas ele ficava atrás da árvore, aí ele olhava, tinha uma faixa na testa, assim, ele olhava e mostrava o músculo direito, saía, escondia atrás da árvore, mostrava o esquerdo. De repente, aquele braço direito virou mais ou menos esse símbolo aqui. Ah, foi lá em cima. A gente estava com o grupo espanhol, eu estava também. A gente tinha uns 40 pessoas, o grupo da Espanha, de Dakar, Espanha. Estava lá. E aí ele fez... Só que o braço dele não fazia esse movimento, o braço dele se moldava. Se moldava. E aí, um pouco ele coçava a cabeça, ele fazia alguns gestos assim, semelhantes a alguns gestos que algumas pessoas faziam, porque estava mexendo na essência de cada um. Então, se uma pessoa tinha um cacoete de fazer isso, então ele mexia dessa forma. E a gente viu, claro... 100% físico, gente, ele estava, hein? 100% físico. Até porque esse detalhe é importante. Antes de ele começar a fazer isso, ele virou para o grupo e falou: todo mundo pega as lanternas e apontem para Bilu. Então, todo mundo tirou as lanternas e jogou em cima dele. Então, ele ficou todo iluminado, 100% físico, gente. Pra gente ver isso aí. E aí, no final de tudo, ele falou, não sabia... ou não sabia, não dizia que não sabia o que ele estava falando, mas ele sabia que ele tinha trabalhado alguém para a política ali. Aí veio o grupo da política, veio outras coisas, enfim, no fim, hoje eu estou como vereador. E aí eu sempre entendo isso como um sinal, uma frequência, uma projeção de algo de fortaleza mesmo, sabe? Quando ele mostrava os músculos, não era para se exibir, não nesse sentido, assim, mas
A gente teve várias vezes isso, né? Ele teve uma vez que ele ergueu um tronco, quebrou o tronco no meio para mostrar onde a gente podia chegar, a capacidade que a gente podia chegar. Né? Também a velocidade dele dentro da mata, naquela gincana que a gente saiu das sondas, um grupo de pessoas, ele falou, vamos ver quem consegue pegar o Bilu. E ele subiu o morro em direção à chave do portal, que é uma posição, é um morro que tem, vindo das sondas, e o grupo, eu estava no grupo, a gente correndo atrás do Bilu. Gente, que loucura. Você estava também, né? Tá, muitas vezes a gente foi atrás dele. E ele nada. Ele falava Bilu, aí falava Bilu aqui, aí a gente ficava que nem bobo, assim, para ele mostrar a capacidade que ele tinha e a gente, pegando aquela frequência, sentindo aquele momento, tentar e vir a fazer isso no futuro próximo. Exatamente, sempre nos treinando. Foi assim, fantástico isso daí. Em 2010, a gente teve a presença do Emanuel e da Lilith, né? 2010 começou o treinamento. 2010 foi lá no morro, né? Que foi o julgamento, né? O julgamento, isso. Exatamente. Só estava o Emanuel só. Só Emanuel, exatamente, só Emanuel. No morro do Rankstar também, nas terras do Rankstar, lembra? Quando ele alinhou todo mundo, botou todo mundo numa fila. Sim. Eu lembro que até Rafael estava no carrinho de bebê ainda, estava eu e o Castrupe, a gente sentado, o filho dele praticamente na mesma idade do Rafa, a gente sentado com os carrinhos de bebê, né? Cuidando. Quando o Emanuel passou aquela luz vermelha, saiu todo mundo correndo. E quando ele voltou, estava eu e o Castor sentado, porque a gente não podia largar as crianças, o bebê tudo pequeno, né? A gente lá sentado, ele passou na frente nossa. A gente viu de camarote, foi a coisa mais espetacular. A gente no grupo não conseguiu segurar o... Exato, e ninguém não seguraram. Foi a primeira... A ideia é botar homens de um lado, mulheres do outro. Isso. E um no meio, porque na verdade ele ia vir... Ele ia andar no meio da gente. Isso. Emanuel, gente, você sabe do que a gente está falando, hein? Exatamente. E aí descontrolou, o pessoal... Foi um surto, parecia uma boiada. Inclusive até Viviane, minha mulher que é bem calma, ela levantou, parecia uma louca, saiu correndo, saiu todo mundo correndo e a gente lá com as crianças. De repente, quando ele volta, passa na nossa frente. 2011, eu tive a oportunidade de ter um contato, eu e minhas duas irmãs, com o Bilu durante 1h47, né? A gente foi preparado, conversamos, ele passou mais ou menos as tarefas, passou o que cada um mais ou menos tinha de habilidade e potencial. Existem algumas matriciais que é onde todo mundo tem, só para a gente entender, gente, quando a gente faz contato e tem uma informação dessa, não adianta se sentir especial, tá? Não adianta, vai cair feio, você vai entender. É responsabilidade. Exatamente. É responsabilidade e trabalha porque vai ser cobrado. Nesse dia, as minhas irmãs pediram para o Bilu e o orientador, o Urandir, o presidente, sempre fala muita brincadeira entre homem e mulher, assim, sabe? Ele brinca muito. Nesse dia, elas pediram para tocar ele, né? E ele falou, tô preparando o Gustavo para tocar em mim, ele falou. Aí eu falei, mas e nós? Isso que é homens contra as mulheres. Ele falou, não sei o que, disse, não. Nos últimos 7 minutos, então, ele estava conversando conosco o tempo inteiro, com 1,49 m, baixinho mesmo. Nós, em pé, ele pediu... Nós estávamos sentados durante todo esse tempo conversando. Que lugar era? Era no Milharal. Milharal. Tinha uma moitinha daqueles bacurizinhos, assim, ele estava atrás no bacurizinho, daí ele veio para frente um pouquinho, e aí a gente conseguiu ver ele na penumbra da lua. Ele não deixava ver, tu já explicou isso que eu vi um vídeo, ele não deixava ver a fisionomia. A fisionomia não deixa. Que nós não estamos ainda prontos para ver isso, porque nós vamos reconhecê-lo. Isso, e vamos lembrar de tudo. Então eu conseguia ver o branco dos olhos dele. Né? Então ele saiu de trás da moita, pediu para a gente ficar em pé. Da moita não, desse bacuri, né? Era um bacurizinho, dava para ver ele, só que daí ele saiu no campo aberto, assim, saiu de frente, assim. E aí a minha irmã assim, mostra seu pezinho. Daí ele mostrava o pé, assim, fazia assim. E as mãos? Aí ele fazia 5 dedos em cada mão, igual vocês. 5 dedos vocês são nossos descendentes, né? Falava assim, né? Aí ele falou, sabe, deixa a gente ver de perto. Disse, não estão preparados. Toca a gente, eu vou tocar o Gustavo. Gustavo, está preparado? Sim. Estenda a mão direita, estendi a mão direita. Dê um passo à frente. Mais um passo à frente. Ele verá a Bilu como nunca viu. Nisso ele flutuou e veio que nem um raio, assim. Eu levei um cagaço tão grande que o Urandir passou os seminários todos debochando de mim. Porque ele estende a mão direita, assim, ele fez isso aqui, ó. Assim, ele veio flutuando e fez assim.
E saiu. Eu falei, ai, que grito foi esse, Gustavo? A mesma, o que foi? Doeu? Não sei o que, não. Eu levei um cagaço tão grande. E ali, Felipe, eu entendi o despreparo. Imagina, 1h40 com eles. Ele disse que já fez isso com outras pessoas, mas que ninguém gritou como eu gritei. Mas eu ali, eu vi e bloqueei. Entendi. Entendeu? Quem ele era. Foi isso. Entendeu? Eu vi e bloqueei. Então, assim, eu tenho mais umas chances para não acontecer isso. Entendi. Você não bloquear. Você reconheceu Isso. e teu subconsciente travou, porque você não ia aguentar. Travou. Quantas vezes a gente ouviu relatos de pessoas, pronto, o Urandir colocava lá, vinha o cara de 5 metros de altura, a pessoa saía correndo. Isso. Né? Então, várias vezes, gente. Eu falei assim, Bilu, eu não entendi o que aconteceu. Eles não se preocupem, né? Não se preocupe. Vai ter outras chances. O que ele falou assim? Eu falei, dá para tentar de novo? Agora não, agora a frequência chegou no auge e não tem mais... É como assim, vai no auge, espera ela equilibrar de novo. Aí vem outra chance, né? Aí as meninas, a gente foi embora para casa, tudo bem. 2013... Só um esclarecimento, ele está dando os mais importantes, porque é um monte de contatos. Foram 3 mil, eu e o Olavo, nós levamos junto. Aí depois que a gente levou 79 pessoas, a gente falou com o Urandir pelo rádio, Urandir, 79 pessoas, nós éramos 77 ou 71 pessoas, estamos com 79, vai ter a oportunidade de a gente conversar? Daí nós conversamos. Aí eles falaram assim, sentem-se. Aí a gente sentou. Estamos muito satisfeitos com o trabalho de vocês. Vocês irão substituir o Urandir, junto com os compromissados, até completar 1.440 pessoas que conversaram conosco. E aí, então nós podemos saber com quem nós estamos falando depois que completarem os 1.440. E tudo cantado, assim. Então era divindade. Tudo cantado. Como é que ela falou assim? Estamos satisfeitos. Sabe, era cantado assim. Sim. Sempre foi cantado. O contato As divindades sempre começava cantado, né? Às vezes vinha uma flautinha, alguma coisinha do início que ajudava a sintonizar mais ainda a situação. Aí a gente passou adiante tanto que aí a partir daí começou a ter essas conversações de compromisso nos estados. E às vezes quando nós não estávamos, algum compromissado podia substituir a gente. E aí nós chegamos a mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas conversando cara a cara com os parceiros, hein, gente? Cara a cara. Eles tocavam, mostravam. Isso há anos atrás, hein? Mostravam sobre eles, conversavam, falavam de eventos de família. Algumas pessoas eram próprio ela no futuro. Eu sou você, né? Agora tem um dado não muito bom, né, Felipe? Desses 3 mil, 10% fizeram o que foi pedido. Isso é muito para vocês verem como é importante. Para vocês verem que contato, conversação cara a cara não traz entendimento, compreensão, discernimento, nada disso. É experiência de vida que tem. É experiência, exatamente. Eu sei muito bem porque nós estávamos no grupo que os 6 primeiras pessoas que completaram. Estava eu, meu pai, minha mãe, o casal que infelizmente saiu, né? O Edmo. Fomos agraciados com uma conversação com a Sila, que é uma ser de Antares, conversou com a gente, fomos os primeiros. E ela falou da importância de rapidamente cumprir esses compromissos, que eram tarefas relacionadas a inúmeras situações, porque, gente, DACLA é a ação. A gente não veio aqui para conversar, é para realizar concretamente as coisas. E é engraçado assim, e pelo fato de eu e o Olavo levarmos essas pessoas, nós temos responsabilidade sobre todos esses compromissos. Tem responsabilidade, exatamente. Então, a gente tem um débito, assim como o Urandir também tem pelas simbologias que ele tirou das pessoas que não fizeram, então, ele tem um percentual. Que todo o poder é de graça? Acha que é glamuroso, que é coisa. Não, gente, tem responsabilidade, tem trabalho, é complicado. Tanto que quando eu falei com o Urandir, é isso que você quer mesmo, vir para cá? Esse é o que eu quero. Vá para casa, pense, não tenha pressa e decida. E aí, cara, passamos cada coisa aí que vou te falar. Né? 2013, apareceu um pouquinho, começou... Aí teve esses contatos, inúmeros contatos, a gente pode dar várias revelações. Teve uma 2012, Lilith Emanuel, com o grupo, né? Isso. A assinar o livro da aliança, o acordo nosso com as 40... Lilith Emanuel, líderes das 49 raças, assinaram esse
esse acordo conosco, selamos uma aliança, foi fantástico o negócio. Foi, tem até filmado, né? Filmado o livro que a gente teve que assinar, não é? Fisicamente foi colocado na Pedra da Aliança, com os 4 representantes de Lilith Emanuel, cujo meu pai e minha mãe são um deles, né? E estavam lá presentes, e o livro foi levado para o mundo paralelo, pelos seres, com a tecnologia. Vou botar até um clipezinho aqui para vocês verem. Em 2013, a gente começou um trabalho muito interessante com o Tilo. É um cara que tinha uma tecnologia e ele tinha autorização. A gente, normalmente, quando tinha tarefa com ele, a gente conseguia ver ele físico, assim. E o primeiro trabalho com ele foi eu, Paulo Parra e Cleusa. Eu tive a oportunidade de escolher 2 tarefas, eu escolhi com eles para o Milharal, tinha tido uma chuva gigantesca lá no Milharal, nós passamos com água pela cintura. Quando a gente passou pela enchente, já no ponto mais alto, ele já apareceu, no Tilo. Ele tinha um sotaque meio... falava com um sotaque meio alemão, assim. E ele começou a falar com o Paulo e a Cleusa sobre o compromisso deles, o que eles precisavam fazer, e falou que precisava trabalhar a energia de cura dos 2. Pediu pra gente, primeiro, a Cleusa virar de frente para ele. E aí ele levitou na frente dela. Ele botou as 2 mãos aqui, que quando eu tive e o Paulo tivemos autorização de virar para ver, eu achava que eram as costelas dele aparecendo, mas não, eram as mãos dele. Ele botava as 2 mãos dele aqui, aí acendeu o peito vermelho, e ele levitava e ficava fazendo manobras assim. E aí ele sentou, disse: Cleusa, agora os 2 cabra-macho podem virar e ver. Quando a gente virou, a gente viu a silhueta dele ali, ele botou as 2 mãos aqui, acendeu o peito e flutuava, assim, ele saía do chão assim, ficava flutuando assim, aí ele aterrissava. Quando aterrissava, ele pediu que a gente virasse de costas, aí ele falou: vou trabalhar a energia da saúde de vocês. Aí ele ele narrava tudo, porque ele era muito sistemático. Cada um parece ter uma personalidade diferente, assim, pegando o bastão, expandindo o bastão, ativando o bastão. De repente aquilo iluminou a mata de um jeito. Ativação laser elite. Daí o bastão era um laser que vinha da nossa esquerda para a direita, assim, iluminando a mata toda. Algumas luzes tu vê que transpassavam o nosso corpo, outras não. Aí até um lado, voltava. Invertendo o bastão. A luz parecia um laser na horizontal, assim. Então, aí ele, assim, desativando o bastão. Aí o bastão parecia que diminuía, assim. Aí o Urandir falou que o bastão podia ficar o tamanho que quisesse, era só a vontade dele, assim. E aí passou algumas informações para o Paulo Parra e para a Cleusa na época, eu não consigo lembrar. O que foi, liberou a gente. Aí, Felipe, eu tive uma experiência muito bacana. Quando começou com o Tilo, foi a primeira vez que ele apareceu, assim, sabe? Eu achei fantástico, assim, nossa, foi uma coisa incrível. E aí o Tilo começou a falar de um cara que estava preparando umas pessoas para falar com um cara, que o cara era uma divindade de Ofiucos, que tinha uma relação com ele, que era da família, como se fosse da família, de uma forma assim ele se manifestava. Para esclarecer, quando a gente fala divindade, né, despindo, são seres de 9ª dimensão, os extradimensionais de 9ª dimensão. Eu acho o nome meio místico, mas é assim que a gente está. Para que a gente consiga entender que o mundo também tem camadas. Exatamente, né? Assim, existe. Imagina uma cebola que você corta, assim, o universo é como se fosse isso. Assim. Você corta aquela cebola, tem as camadas lá, é como se a gente estivesse no centro dessas camadas. E aí os parceiros estão em diversas camadas, né? Exatamente. Só que a gente ainda não está treinando para ter essa capacidade de interação com todas elas, né? E fala, o amigo de Ofiucos, o cara de Ofiucos, todo mundo querendo falar, porque o cara tem uma ligação, que ia trabalhar muito a questão psicológica e emocional nossa, porque é o salto quântico, através da emoção. Então, a gente começou a fazer treinamentos com isso, muitas pessoas participaram, e aí ninguém sabia quem que era, eles falaram que não poderia falar o nome e tudo. E um dia eu estava com um aperto no peito, assim, e falei, hoje vai acontecer alguma coisa, sabe? Então, as emoções, elas também são gatilhos, assim, sabe? É interessante você ter elas, entender elas e não deixar elas extrapolar. A alegria não virar euforia,
tristeza não virar depressão, etc. e tal. Então, porque existe uma faixa de tolerância, assim, onde você não se prejudica. Onde você usa ela como combustível, inclusive. Por exemplo, eu jogando qualquer esporte, se eu tenho raiva, eu vou saltar mais. Eu vou ter mais foco, né? Agora, se eu ficar irado, eu vou me perder, vou machucar alguém, né? Então, esse é um exemplo muito simples do potencial que a questão emocional tem, né? Ela, inclusive, a emoção, ela faz com que a gente atalhe caminhos, né? Nas questões das habilidades, teletransporte, etc e tal, mas com o tempo a gente vai chegar... É o catalisador, é o que faz, é o combustível nosso. Chegar no ponto, inclusive, que o próprio Bilu já ensinou a gente, que através das emoções é como se fosse a chave e a fechadura. Isso. É uma coisa absurda para teletransporte, conexão com outros mundos, criação de outros mundos. E aí eu falei por um dia que eu estava sentindo um negócio que ia acontecer alguma coisa muito bacana. Tudo. Daí ele falou assim, não, na hora que vocês for levar o pessoal para a trilha, sai de tal ponto, com a trilha você é o último. Você vai ser o último. Tá, beleza. Qual trilha foi? Do Rockstar? Do Rockstar. Então a gente saiu das marcas em direção às trilhas. Naquela época tinha estava acontecendo as pessoas se fazendo passar pelos parceiros, lembra? Tinha algumas pessoas escondidas no mato para ver se era o mesmo ser, se não era, etc e tal. E eu tava com aquilo lá, porque eu ajudava na logística de tudo, eu olhava e a gente estava querendo pegar quem que eram essas pessoas, porque muitos achavam que era nós se fazendo passar pelos parceiros. Sim. Só que as pessoas estavam conversando com os parceiros, às vezes com a gente junto, né? Então... E aí no finalzinho, quando estava entrando na trilha na parte invertida, eu vi um barulho no mato. E tinha uma pessoa na minha frente e falou, tem alguém ali escondido. Aí eu olhei e fiquei esperando, assim, você pode seguir que eu vou ficar aqui vendo, que se for, eu vou pegar o cara, né? Aí essa pessoa parecia estar agachada, a mesma coisa do Bilu. Quando o Bilu saiu de trás da moita, na verdade ele não saiu, ele estava numa realidade paralela e ele apareceu, porque parecia que estava no buraco. No outro dia eu fui lá, não tinha buraco nenhum. Sim. É uma coisa de louco, assim, tipo, o cara, imediatamente ele manifestou, materializou. Aí, esse cara andou assim, ele tava com uma calça esbranquiçada, assim, aparentemente uma calça esbranquiçada, é uma vestimenta deles, não sei. Eu tava no patamar na cratera, numa parte mais alta da cratera, ele desceu assim e ficou de perfil. Eu falei, é você que anda se escondendo no mato, atrapalhando as atividades nossas aqui? Ele virou de frente, assim. Falei, cara, o que é isso, cara? Porque troço virou de frente, né? Plexo com plexo. Que coisa feia. Você atrapalhando os trabalhos, você devia ter vergonha, cara. Dele, veio uma luz assim, veio uma luz abrindo em cone assim, aquela luz veio, parou na minha frente assim. Quando essa luz parou, ela prosseguiu com ele junto, assim como se ele entrasse na luz, assim, ele desapareceu. Olha. Eu na hora falei, cara, que lanterna bacana essa, olha eu. Quantos anos já? De 2000 para 2013? 3 anos. E eu já achando que era uma lanterna. Da onde que a lanterna para o foco assim? Para vocês verem como é que é o nosso racional sempre atrapalha. Sempre vai para o racional. Ele desapareceu e apareceu de novo de onde ele estava ali. E ali só via a silhueta. E aí ele falou, fomos nós que pedimos ao Urandir te colocar por último. Fomos nós que... 3 passos para trás. Eu falei, cara, começou a me fazer de bobo, né? Eu 3 para frente. 3 para o lado. E eu sentindo uma gelatina no chão. Eu não sabia o que era isso. Quando eles fazem isso é para mostrar que realidade que você já está interagindo. Então eu já estava pisando numa realidade diferente. Se passasse alguém, provavelmente não me veria. Não veria, exatamente. Já está numa realidade intermediária. Só que eu não sabia disso. Eu achei que ele estava fazendo de bobo, né? E ficou 3 passos para frente, 3 passos para trás. Tipo, presta atenção, porque eles não dão de mão beijada, né? Eu falei, tá fazendo de bobo. Nunca dão nada de mão beijada. Eles dão 10, 20% da informação, o resto é suor e inspiração. Sangue, suor e lágrimas. Aí ele falou assim, eu sou aquele cujo nome ainda não foi pronunciado. Olha. Aí eu sou aquele, você é o cara de Ophiuchus? Exatamente. Aí eu falei assim, mas qual que é o seu nome? Gu. Você é igual o outro Gu da Silvia. Aí eu falei, o outro Gu. Você é igual o outro Gustavo da Silvia. Gustavo, o da Silvia? Exatamente, o da Silvia. Você ainda não sabe qual é o meu nome? Eu falei, caralho, sou eu do futuro, essa porra. Eu fiquei com vergonha de dizer Gustavo. Sim. Eu falei, é Gustavo? Mas morrendo de vergonha, é Gustavo? Assim, não. Na mitologia lemuriana eu era conhecido como Gustigal. Na mitologia lemuriana, hein, gente? Olha só. Eu era conhecido como Gustigal. Só que depois o Tilo falou que não ia encontrar nada. Ia encontrar algo da contraparte dele que mexia com o emocional, que a gente tinha que pesquisar alguma coisa.
Só que a gente só acharia nisso nas bibliotecas de Portugal, alguma coisa no Museu do Ipiranga. Porque tem muita coisa dos caldeus, das coisas que mostram algumas pessoas que mexiam, assim. Mas a gente tem que... É na sutileza que vai descobrir quem são esses personagens. Dica ao pessoal de Portugal, hein? Vão pesquisar aí Gustigal na mitologia, né? E aí... Depois o Tilo que falou onde encontraria, né? Não foi nem ele. Aí eu tentando... Ele falou assim... Eu falei, Gustigal, aí você repita. Gustigal, vamos, repita. Eu fiquei repetindo o nome dele um monte de vezes. Tá vendo? Repetiu tanto que eu só te chamo de Gustigal. Aí parece que é para saber a entonação para poder chamar ele, né? E aí ele falou, não se preocupe, estou cuidando das suas irmãs. Né? Aí eu falei, das suas irmãs. Temos um trabalho junto, eu, você, a Bruna Kaussmann, Gustavo Collet e também com o Olávio. Olha. Aí eu falei, que bacana, que coisa boa, não sei o quê. Eu te agradeço. Posso filmar? Você quem sabe. Você só tem mais 3 minutos. Não vou filmar não. Eu queria tentar pegar ele, né? Aí, como você me enxergou? Eu disse, eu te enxerguei mais ou menos do meu tamanho. Eu disse, não, sou grande e maior que você. 2,50 metros. Aí eu falei, desculpa, é porque realmente você estava num nível diferente. Não, tipo assim, não precisa pedir desculpa, né? E eu não lembro, mas aí ele falou, passe um recado a todos. Os trabalhos madrugueiros irão acabar. É só se organizem. Tem anos isso aí, a gente ainda está nos trabalhos. Porque eles querem que os trabalhos madrugueiros acabem através do treinamento para enxergá-los de dia. Porque a luz do sol ela é muito refrativa, ela atrapalha a visualização dos seres translúcidos. Mas é acostumar, entender, treinar para que isso aconteça, para que a gente realmente possa estar no dia a dia interagindo com eles, percebendo a coisa deles. E até hoje a gente não conseguiu. Quer dizer, já teve vários expoentes, vários pontos que já apareceram, né, com o Aridelson, acho que comigo também. Conosco, com o Paráclito também. Comigo com o Paráclito também de dia, aquela vez lá que o Bilu apareceu de dia para os espanhóis nas ondas, depois eu fui pegar meus artefatos que eu tinha esquecido, que o Otávio fez uma miscelânea lá, foi muito engraçado, que ele dizia, eu sempre levo meus artefatos para as atividades, e esse dia, eu não sei o que me deu, o Bilu apareceu ali no caminho para as sondas, e eu resolvi olhar para pegar meus artefatos, assim, que eu gosto, tudo aquilo que eu ganhei de presente deles, essas coisas, eu levo junto comigo, eu não esqueço. E não estava mais comigo. Quando eu voltei no caminho, o Paráclito estava com aquele barulho da ressonância Schumann. Só que assim, cara, era algo ensurdecedor, assim. E eu e o Bilu conversando, nem aí, eu queria pegar meus artefatos. E o Otávio disse que eu parecia uma mulher que perdia o estojo das maquiagens. Que eu falei, cadê minhas maquiagens? Cadê meus batons? Cadê as coisas? Quando eu cheguei, minha sacolinha de artefatos em casa estava em cima da cama. Eu peguei e voltei e ele estava lá ainda. E eu perguntei, nós vamos conversar verbalmente? Que ele deu mais uma revoada, um vento. Eu só conseguia ver a silhueta daquela presença física. É uma coisa absurda, né, Felipe? É surreal, é verdade. Surreal a presença deles, assim. E ele não falou, ele falou, mas eu não entendi nada. E simplesmente foi embora. Daí eu cheguei enlouquecido, falei, Rosana Batarelli, pelo amor de Deus, pergunta pro Bilu ali, cara, quem que era Paráclito? E ele falou, Bilu, o Gustavo chegou aqui. Pois é, meus amigos, o que vocês acham que significa o Bilu e o Paráclito de dia simultaneamente no mesmo ponto? Então começou ali, em outros momentos, né? Começou essas conversações de dia, porque o plano deles é andar no meio da gente. Exatamente, eles estão nos preparando para isso, né? Eles querem andar no meio da gente a qualquer custo. Mas eu queria também, só voltando um pouquinho na história, Felipe, eu participei de muitas linhas de pensamento, assim como você, pesquisei bastante sobre isso, vi muitas coisas. Eu estava falando aqui no início que quando eu vi o Urandir falar, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Porque eu vi um cara muito simples, eu vi um cara extremamente acessível. Hoje está diferente porque ele abriu não pessoalmente falando ele está inacessível, mas estruturalmente falando, tomou uma magnitude que não tem tempo para o que antigamente ele tinha, né? Isso foi um privilégio nosso. Nossa, foi. Que nós... Privilégio não, né? Foi um privilégio não, foi a nossa dedicação, nós escolhemos isso. Né? Mas é uma responsabilidade, né? Claro, porque nós convivíamos com o Urandir diariamente. Jantava, essas coisas. Jantava, era direto, e nos treinamentos junto. Eu já havia começado em 97, aí quando o Gu chegou também, como ele mudou para a Fazenda, praticamente braço direito do Urandir lá,
Todos esses treinamentos foram pouquíssimas, nem uma meia dúzia que treinou direto com o Urandir. É um privilégio isso aqui. Na minha primeira viagem, depois que eu vi a figura do Urandir, eu comparei com todas as lideranças que eu vi. Cara, eu conheci um cara que era discípulo direto do Osho. Eles eram intocáveis. A mulher estava do lado lá, olhava a folha, porque ele era divino, não podia tocar. Cara, eu cheguei na primeira viagem na fazenda, eu vi o Urandir, eu não reconheci o Urandir. Parecia um tatu tapado de barro, porque ele estava ajudando a desatolar os carros. Isso. Se vocês verem as filmagens, é importante ver as filmagens da gente passando por dentro do rio, levando as malas nas costas. A gente não tinha água, a gente levava os pratos para o rio para lavar os pratos. Para lavar os pratos no rio, exatamente. Pegava água do rio para fazer as coisas, tomava banho novo no rio. Era assim, não tinha. Era assim, não tinha nada. E o Urandir acompanhando, junto conosco, o Urandir tinha vergonha das com a mãos gente. dele, que era só lanhada de ferpa, de mato, de bolha, né? Não digo que tinha vergonha, mas ele não fazia questão de ficar mostrando assim, que eu acho muito difícil. Ele é uma pessoa fechada só, até certo ponto. E quando eu conversei com ele, o que está acontecendo? Ele falou, nós estamos desatolando assim. Quando eu percebi que era ele lá, que estava tapado de barro, filho, esse cara bota a mão na massa. Botando a mão na massa, esse sempre. Esse cara faz as coisas juntos, esse cara não só fica ali, ó, mandando. E toda vez que ele ia para um lugar comigo, ele trabalhava, ele mostrava, ele não dizia assim, ó, tu tem que fazer isso, não. Ele isso, mostrava, exatamente. Mostrava, aí demorava um pouco às vezes para se dar conta, tipo, ó, te liga, né, que é isso que tu tem que fazer agora. Aí demorava, cada um no seu ritmo, né? Claro. Mas hoje eu percebo o quanto eu demorei, talvez perto de outras eu fui rápido, mas cara, a gente é muito tapado, né, Felipe, assim, para... É a doutrinação, como a gente cresceu. Você lembra do tempo vibracional? Lembro. A gente tinha um tempo vibracional que media o nível consciencial, o nível de expansão. Então, por exemplo, o tempo, hoje a gente percebe isso na percepção do dia. Né? O dia isso é ligado à ressonância Schumann, isso, tá? É uma métrica dos seres que nós não entendemos. Tá? Que está cada vez mais acelerado, mais baixo na métrica dos seres. E aí, foi o que eu quis. Eu falei, cara, esse cara vale a pena, pega junto. As irmãs, os irmãos, tudo fazendo ali, trabalhando pesado. Era a gente que saía das atividades do morro 6 horas da manhã, tomava café e ia tirar o lixo. Exatamente. Ia recolher lixo, ia recolher as coisas. Aí ia dormir para fazer alguma coisa, né? Quantas vezes a gente virava madrugada, né, Felipe, só para ver uma luzinha e ir embora feliz da vida. Exatamente. Porque a gente conseguia manifestar aquilo através do desejo. Né? Isso. A gente tinha um foco totalmente diferente, né? Felipe, tem mais experiências aí. Eu queria... lembrar, porque a gente estava conversando outro dia, recentemente, no papel do Gustigal, né, como seres nos acompanham, a gente até acha que só na fazenda, ou então é só durante as atividades, e ele tinha me contado uma recente com o Gustigal em Porto Alegre. Conta aí pro pessoal. São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã, da Jorge, e aí eu fui tirar um dinheiro no banco, no Bradesco, no shopping, ela morava no Pinheiros, eu fui tirar um dinheiro no shopping lá. Acho que era o Eldorado, né, Shopping Eldorado. Aí eu saí do shopping. Quando eu estava entrando no condomínio de prédios, tinha um condomínio com 2 prédios, o comercial e o residencial. E o residencial é cercado por um muro de vidro. Que vidro que é esse? É tipo um blindex, de repente, né? Blindex alto, tudo. E esse blindex ele tinha, dos 2 lados, uma divisa assim com grama. 1 metro para lá, 1 metro para cá. E quando eu vim chegando, eu entrei pela cancela do comercial. E depois eu não me dei conta disso. Eu entrei e me chamou a atenção um cara alto. Para mim não tinha os 2,50 metros, porque também chamaria a atenção de muita gente, mas ele era um cara alto, estava com um capuz dentro do pátio onde era a região das piscinas do condomínio da minha irmã. E ele veio vindo na minha direção. Eu falei, cara, ou esse cara é jardineiro, ou ele vai bater no vidro. Eu pensei, né? Ele veio vindo na minha direção assim, e eu andando assim, o que esse cara estranho quer, né? Fiquei olhando assim, eu já tinha passado a linha dele, fiquei olhando, e eu parei, porque ele veio na minha direção. No que ele veio na direção, ele parou na grama e derreteu, assim, desmanchou. Ele sumiu, como aquela filmagem famosa do Bilu. Do Bilu quando o Bilu desmaterializa. Desmaterializa, né? Pro chão, assim, né? Que ele surge ou desmaterializa. Ele desmaterializou igualzinho. Aí, falei, cara, o que é isso? Eu fui e voltava, a mesma coisa sempre. Ia, voltava, pegava. Falei, não tem explicação aquilo. Aí não contei para minhas irmãs ainda, né? Levei um tempo. Hoje, eu não conto a minha experiência imediatamente, porque a gente vem muito afoito e com aquela energia a milhão, assim, às vezes a gente acaba oprimindo, assim, sabe? Então eu espero passar um tempo, dou um jeito assim,
como o Urandir faz muito com a gente, né? Ele conta assim, joga uma coisa no meio de um jantar, assim, né? Isso, bem sutil. Bem sutil, assim. E aí eu tive a oportunidade, numa conversa aí, umas 2 pessoas com o Bilu, disse, Bilu, era você lá? Eu disse, não, era o Gustigal. Olha. Era o Gustigal lá. Sempre confirmando com os parceiros, né? A gente tem as experiências. Por mais louca que seja, no meio de São Paulo, um cara derretendo. De dia, ainda a gente fica, olha só como é que é. Anos e anos e anos com os seres. Eu surreal, fiquei né? mexido assim com a coisa. Eu só me dei conta 6 meses depois de ter olhado as câmeras. Não lembro o dia, não marquei esse dia. Né? E bobeei, porque a gente podia tentar conseguir isso numa câmera de segurança, né? Eu não sei nem se o cara não estava lá, não viu alguma coisa, porque era bem próximo às cancelas de entrada de carro. Olha só. Então, com certeza tem um registro, deve ter um registro. Só que passou anos, a minha irmã nem mora mais lá. Tem quanto tempo isso? Eu tenho que lembrar, tem que ver com ela. Mais ou menos, chuta aí. Só para ter uma ideia. Com certeza uns 4, 5 anos. Olha só. 4, 5 anos para mais. Porque ela deve estar 3 já nesse atual prédio, então... É que eu não sei se foi quando ela iniciou a morar em Pinheiros ou depois, mas foi lá em Pinheiros. E a gente nem imagina, né, quantas vezes eles estão por aí andando, fazendo... E eles sempre falam isso pra gente, né? Nós estamos sempre com vocês. Vocês é que não percebem. E não sei, a gente toma bronca, olha os treinamentos, né? Justamente para isso. Né? Muitas vezes nessas conversações na trilha eles falavam, lembra essa cicatriz que você tem, não sei o quê, foi um momento que a gente estava junto na infância. Isso. E tem fatos marcantes. Uma pessoa, um coleguinha muito inteligente que faltava muito à escola, que aparecia de vez em quando e tirava notas absurdas, por nunca estudar estar lá. Alguém diferente, um cara albino, um cara assim que sumiu da tua história, sumiu da tua vida. Pessoas que sempre na festa de aniversário nunca estavam para tirar foto, pode ter certeza que possivelmente era um deles te protegendo, marcando a tua história, alguma coisa para que você reconheça na hora que for preciso, na hora que for necessário, né? E mais alguma coisa do Gustigal? Porque eu acho que, poxa, o Gustigal é uma figuraça. No Rio de Janeiro, Felipe, no Rio de Janeiro... Ah, eu lembrei. No Rio de Janeiro a gente teve uma tarefa, eu e a Mari, e a gente estava num treinamento se preparando para esse momento. E eu, quando tenho um trabalho, eu sempre olho 360 graus. Sempre olho para ver o que está acontecendo. Mesmo que tenha um ser falando à frente, eu dou uma espiada atrás. Isso é importante, a gente tem que criar esse hábito, eu também faço isso. E aí tava lá a movimentação na frente, eu não lembro quem que era, eu resolvi olhar para trás e tinha uma luz flutuando perto de uma árvore, essa luz desceu, acendeu mais 2 luzes. Essa luz começou, não via a silhueta ainda da pessoa, porque às vezes o cara ou acende o frontal, ou acende o laríngeo, o plexo, o cardíaco, estava lá acendendo. Começou a andar aquilo ali, não sei o quê. Chamei a Luciana. Minha irmã. Acho que é o teu irmão que tá aí. Aí ela falou, na hora que eu já chamei ela tem uma sensibilidade gigantesca para algumas situações, assim. E ela, assim, quando eu toquei nela, ela já começou a se virar, porque ela já sabia que tinha uma coisa acontecendo, porque eu não... Tem várias vezes lá, Felipe, que eu falo para ela, Lu, e aí? Ela falou, Guca, quem que chegou, né? Aí... eles foram caminhando, aí com o tempo você começa a perceber a silhueta fazendo aquela caminhada, uma caminhada deslizando, assim, eles não pisam, né? Aí parece desceram o morro, assim. Passaram e aí desapareceram na mata. E aí o Ítalo apareceu. Provavelmente os parágrafos estavam tudo lá, porque aquele vento que estava difícil de entender o Ítalo. Normalmente os parágrafos, quando eles têm umas revoadas na mata, assim, né? Eu falei, Ítalo, quem que estava aí? Aí ele, Gustigal, Quijardão e o Guilherme. Fazendo o quê? Preparando vocês para os acontecimentos futuros. Aí, tá, beleza. Aí falou assim, Gustavo, pega a Mariana e saia do grupo e vá para o lago. Chegando no lago, o lago estava iluminado, tinha uma luz passando pelo lago. A Isa falando de um lado. Isa é a mulher do Bilu, é a esposa do Bilu. Ítalo é um dos seres da mesma raça do Bilu. O Ítalo é um cara muito bom para dar bronca. Porra, é verdade. Ele é bem neurastênico. Teve um treinamento, inclusive, que ele coloca os pingos nos i mesmo. É melhor negociar com o Bilu. Bilu é mais maleável, ele é mais gente boa, né? E aí o Gustigal tem estado em alguns momentos muito marcantes, assim. Ele não...
E me falaram que ele está me aguardando na Amazônia, assim, para alguma coisa lá. Então estamos esperando aí essa questão do Jatanabá, né, cada vez mais concretizar para saber o que ele está querendo lá, qual que é a ligação dele com ele. Porque pelo que eu entendi, nesses anos todos, no papel do Gustigal, ele vai ser tipo que um psicólogo nosso, né? Ele vai ajudar a gente a ter uma compreensão, um equilíbrio, vai ajudar na composição da nossa fortaleza emocional face às mudanças, o que a gente está começando a ver, o que está começando a se acentuar, esse adentramento na onda moduladora negativa, que está começando vamos dizer, a catalisar todas essas mudanças climáticas, anomalias climáticas se acentuando, atividade vulcânica, sísmica, presença do corpo celeste Nibiru, que é importante, que tem um determinado campo eletromagnético, isso aí está acontecendo, está desencadeando inúmeras coisas, mais as lideranças mundiais, aí, o GO. Mesmo que tenha hecatombes, né, Felipe, porque a gente sabe que a onda moduladora negativa já está atuando, isso. que causa anomalias nos astros, anomalia no planeta. As lideranças mundiais que sabem que isso está acontecendo estão se aproveitando disso e aumentando, vamos dizer, o potencial, aumentando, vamos dizer, digamos que vai ter um maremoto, eles aumentam a altura dessas ondas, eles potencializam isso. E uma coisa assim, ó, não se iludam com os governantes. Eles são convencidos ou por má intenção, má índole, ou por um intelecto abaixo, entendendo que aquilo é bom. Né? Tipo, isso é bom para a humanidade. Então, assim, é um mal necessário. O que está acontecendo, algumas coisas estão acontecendo. Então, não se iludam com as lideranças, os laranjas que aparecem. Os que mandam não aparecem mesmo. Então, eles estão acelerando o processo deles, aproveitando as coisas naturais que estão acontecendo para aumentar o poder de redução populacional, que é o que eles querem. É o que eles querem. Eles querem diminuir mesmo, porque quanto mais gente, maior o despertar. Exatamente. E mais difícil de administrar. Mais difícil de administrar. Então, assim, não se iludam mesmo. Não se iludam mesmo. Ou o governante, ele é levado a acreditar que aquilo é bom, ou por uma deficiência intelectual, ou porque é mal mesmo. Tá? Então, assim, é por esses dois caminhos. Não entendam como aquele ou aquele outro, é bom, não vou nem citar nomes, mas não entendam isso não. Não entendam isso. Pode ter certeza que não vai mudar nada dizendo que a nova ordem mundial vai ser boa porque são os mesmos caciques. Se eles não conseguiram mudar agora, por que na nova ordem vai mudar? Não se iluda, isso é ilusão pura. Se viesse algum grupo diferente, alguma coisa, beleza. Mas isso que eles estão fazendo, aquilo que a mídia está fazendo, é algo assim estarrecedor para quem consegue, tem tempo para ter percepção, porque a gente sabe que a grande massa não tem tempo nem para isso. Isso é uma pena, mas não é culpa deles, mas é uma pena. É o sistema, né? É o sistema. Não tem péssimo, tempo, né? Terrível. Aí tava tentando lembrar aqui, os cachorros, tava tentando lembrar aqui, Felipe, mais alguma coisa que a gente possa ter vivido aí. A gente pode até voltar outras vezes aí, né, para conversar. Eu também acho, né? Eu acho que dá para tirar vários assuntos. Gustavo, grande pesquisador dessa área de bem-estar físico, também. De saúde, coisa. Ele experimenta nele um monte de coisa. Só que assim, esse é outro papo, porque aí vai dar muita coisa, são dicas práticas, muita coisa, porque os seres sempre falam pra gente, temos que cuidar do nosso corpo, não é? É responsabilidade nossa, a alimentação é fundamental dentro do nosso treinamento, né? E isso daí faz com que a gente vá pesquisar muita coisa, descobrir. E, infelizmente, gente, as informações oficiais são totalmente loucas, né? Eu falando de informações oficiais, pegando esse gancho da questão das ondas moduladoras, da questão das catástrofes naturais que estão acontecendo, o simbolismo usado pelos governantes, eles colocam uma cotação negativa. Porque a gente pode usar o mesmo simbolismo com uma conotação positiva. É que o simbolismo, ele é um código que mexe com o nosso subconsciente. Agora, o que é como ele é empregado.
Tá? Tem aqueles bem negativos? Tem. Mas a grande maioria é neutro. É neutro. E a liderança que está usando esse simbolismo que a gente vê por aí de forma negativa é porque eles estão com o intuito de dominação. Né? A gente sabe, por exemplo, que esse símbolo aqui é muito negativo, principalmente se ele estiver abaixo da linha do cardíaco, do coração. Tá? Então, assim, é o mesmo símbolo usado com uma intenção maléfica, vamos dizer assim. Então, assim, o simbolismo é satânico, é isso, é aquilo outro. Aquilo ajuda a dar um foco para a população entra no foco e aí eles vêm com malefício. É só isso que acontece. É a mesma coisa, se tivesse um governante positivo, aquele mesmo símbolo poderia dar aquele foco, dar aquele... Opa, o que é aquilo ali? Como a gente não tem o acesso, vou dar um exemplo rapidamente, Felipe, na mensagem subliminar. A mensagem subliminar, o cérebro está captando a imagem da TV. Está captando. O problema é que é tão rápido que o cérebro já foi influenciado, mas a gente não tem a conexão para perceber a mensagem subliminar que foi passada ali. É mais ou menos dessa forma. Então a humanidade tem que, né, nós responsáveis por isso, que quer que as pessoas esperem, temos que explicar isso e mostrar essa conotação. Isso pode ser usado para o bem, tudo. Faz sentido, Felipe? Total sentido. Então é isso aí, né? Eu acho que eu vou tentando lembrar as coisas. Já deve estar dando 2 horas aí. Já, com certeza. Já falamos bastante. Eu acho que deu para dar uma palhinha. Eu achei importante. Isso aqui é o primeiro. Eu acho que vamos gravar outros vídeos. Sim. Eu achei importante trazer o Gustavo, porque é aquele negócio, pessoal. É uma pessoa que estava nos bastidores, que treinou, atuou diretamente com o Urandir. São pouquíssimos em Dáquila ainda. E teve toda essa bagagem. Nós tivemos muitas coisas juntos, né, Felipe? Assim, também, nós dois também. Na chave do portal lá. Isso. Aquela vez lá foi muito bacana. Fala aí. Aquilo lá foi, o que foi mais interessante naquilo lá, no meu ponto de vista, foi porque foi é como se a gente passasse de etapa. Eu, Felipe, Luciano, o pai e a mãe deles. E junto com o Urandir, a gente O Urandir levou lá para entregarmos para os parceiros. Então a gente não precisaria mais da interferência, ativação ou preparação do Urandir, a orientação deles. Vai tal lugar, vai isso, faz, caminha. Isso aqui. Não precisaríamos mais a partir dali para ter conversação. Então ele foi conosco até um ponto. Nesse ponto, ele ficou conversando, a gente começou a ouvir as divindades falar, os parceiros de mais frequência. Só que a gente, foi muito engraçado isso, porque a gente percebeu que as realidades paralelas elas trabalham de uma forma muito sutil. Porque a gente falou, mas a gente não está entendendo o que eles estão falando. Parece que eles estão mais ou menos uns 500 metros, mais ou menos, dali. Porque a gente estava num ponto, o platô estava ali 500 metros. A gente ouvia como se estivesse no platô. Exatamente. E o Urandir falou, não, vocês estão enganados, eu vou mostrar onde eles estão. O Urandir estava, nós estávamos sentados assim, o Urandir estava aqui na frente. Ele pegou, deu 2 passos para trás. Os 2 casais dos seres estão sentados aqui. Quando ele falou isso, automaticamente a gente já começou a ouvir a voz deles dali. Isso. Não foi? Exatamente. E aí, uma outra experiência que eu tive com o Rafael Hungria, o Daniel Timmerman, foi explicando justamente isso. Nós estávamos em contato com o Bilu, e o Bilu estava na árvore, numa árvore. E eu estava ouvindo a voz dele vindo daqui, da direita. E eu falando, seu Bilu, você pode só sinalizar onde é que você está? Que eu não estou conseguindo, a gente não está enxergando, não está percebendo você. Daí a luz explicou aqui, piscou aqui. Aí eu falei, mas a gente estava ouvindo a voz assim, essa é as realidades paralelas. Existe uma certa interferência, existe um filtro ainda, que a gente está ajustando isso para ter a conexão total com esses parceiros. Até a gente, digamos assim, entrar no alinhamento. Quando entrar no alinhamento, pessoal, isso vai ser bom. Acontece com frequência isso, né? É muito frequente isso. Você está conversando, achando que o Bilu está na tua frente, o cara está na tua direita, está aqui, está em cima da árvore. Aí, quando ele sinaliza visualmente, aí você, opa! Né? E nesse dia foi isso aí, foi mais ou menos isso que aconteceu, não foi? A gente... Exatamente. E depois ainda ela fez uma ativação na gente, lembra? Ele mandou a gente sentar, de repente toda a mata, parecia um furacão na mata, do nada, um vendaval, parecia que as árvores, tudo, de repente, pum! Aí o que foi isso? Essa foi a ativação que a gente fez, ou seja, a tecnologia deles é surreal. Sim. Então é isso aí, pessoal. Agradecer aqui ao tempo do nosso vereador, excelência. Deu para dar um papo, deu para a gente conseguiu gravar esse papo aqui descontraído. Estamos aqui no chimarrão, aqui em casa.
tranquilo. Galdério, Felipe. Exatamente, nós conterrâneos gaúchos, né? Vacaria. De Vacaria, vacarianos. E a gente está aqui justamente para compartilhar com vocês, mostrar para vocês, gente, que é uma coisa pé no chão, não tem nada sim, são coisas extraordinárias, mas a gente não pode focar dessa maneira. A gente tem que entender que uma coisa, sabe, normal, entre aspas, são as nossas lideranças, sabe, infelizmente esse paradigma atual que extraterrestre não existe, é coisa de maluco, ou então é uma coisa para reverenciar e tal. Não é nada disso. Eles são nossos irmãos mais velhos, como eles falam, com maior tecnologia, maior sabedoria. Me lembrei de umas coisas. Quanto? Fala. Vamos lá. É só para vocês terem uma ideia, a conduta assim que eles mostram com exemplo, muitas vezes eles apareceram, o Bilu com os irmãos dele. Às vezes eles estavam numa árvore, aí ele pedia ajuda, de repente o Tato não ajudava, ele caía, ele falava assim, essa é a conduta da humanidade, um passando a perna na outra. Então ele fazia uns teatrinhos assim lúdicos para que a gente entendesse que eles estavam vendo aquilo e que queriam que a gente na verdade se unisse, desse as mãos. Teve uma vez que o grupo, a gente tem vários grupos de treinamentos, assim, cada um focado numa coisa. E nós estávamos com um grupo ligado à frequência da Joana d'Arc, que eles pediram até para parar de falar de Joana d'Arc, né? Era Joaninha, né? Uhum. A Joana d'Arc, para quem não sabe, ela tem na linhagem de Madalena, essas coisas assim. Ela é como se fosse uma tataraneta, né? Linhagem direta, gente, Maria Madalena. E está ligada à tocha, né? A tocha que leva conhecimento, que leva informação, que leva amparo, que leva luz, que leva uma série de outras coisas. E nós proteção, conforto para a população. Nós estávamos fazendo uma trilha e a pessoa que estava liderando esse caminho, estava intermediando os ensinamentos do Bilu. A gente estava andando por essa trilha e ele falou assim, olha, tem um obstáculo agora. Aí ele citava qual era o obstáculo. Aí ele perguntava para cada um o que cada um faria para superar aquele obstáculo. Eu lembro. Aí a gente ia passando por etapa, cada pessoa dava uma resposta e essa etapa a gente ia passando. A gente passou, chegou no momento que tinha uma escada. Aí ele pegou a liderança e falou, pronto, vocês passaram todos os obstáculos e agora vocês estão no topo da escada. O que vocês vão fazer? Aí ele falou, era a Nilza, né? Nilza, desça os degraus. A Nilza desceu. Pegue na mão daquela pessoa. Agora suba os degraus. Então, o que ele quis dizer ali com essa metáfora, né? Por mais alto que você esteja, você vai precisar descer os degraus e buscar os teus irmãos. É isso que ele quis dizer. E é o que eles estão fazendo. Exatamente. Com a gente. Nós não vamos sem vocês. E vocês não vão ser nós. Exatamente. Para qualquer lugar que seja, para qualquer degrau que seja. Né? É isso, Felipe. Então é isso aí. Vamos fechar com esse ensinamento aí dos parceiros, prático, sempre muito prático, muito lúdico, mas extremamente profundo. Exatamente. Então, agradecer. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade. Ao Gustavo, Gustigal, muito obrigado. Esse papo foi muito legal. Espero aí que vai ajudar vocês a compreender, principalmente a gente tem centenas de associados novos aí que ainda estão meio perdidos, né? Sim, sim. Isso é muito importante para vocês se situarem mais ou menos, ver que a história é longa. Existe a programação, a gente não sabe por que ainda, de retomar essas tarefas. Isso aí. Tá? Então, assim, aguardem, segura a ansiedade, o coração, usa a ansiedade para fortalecer o contato, oferecer a conversação com os caras. Até porque contato não traz, faz parte, mas não traz conhecimento, entendimento, né? Ajuda, mas... Tem pessoas que matam a curiosidade, vão embora para casa, não quer mais saber, pronto, tudo bem, também está nisso. A gente sabe que uma hora ou outra acaba voltando, então isso não é uma coisa que nos preocupa, né, Felipe? Exato, nem um pouco. A gente sabe que ela passou pela experiência e isso um dia vai colher frutos depois, mas não traz. Se a pessoa pensa que vai sair de lá falando todas as línguas, vai sair de lá sair voando, não é isso que acontece. É muito pelo contrário. Você tem uma percepção e essa percepção ela tem que ser transferida com entendimento. Uma vez eu perguntei, o que é evolução? Eles falaram, entendimento e atitude com as pessoas. Entendimento e atitude com as pessoas é evolução. É isso que para eles é evolução. Então, gente, se tem isso, o nosso presidente sempre fala, né? Não seja arrogante, né? Tenha compreensão, tenha atitude com as pessoas. Ele sempre, se precisar, repete a mesma coisa para a pessoa várias vezes, né? Se coloque na posição da pessoa, exatamente. Caminhe com as sandálias dela, dentro do sapato dela, para ver
Se coloque sempre na posição da pessoa, é fundamental, gente. Então é isso aí, valeu, pessoal. Vamos encerrar, senão a gente continua aqui. Toda hora vem um gancho. Vem alguma coisa. Valeu. Obrigadão, pessoal.